Quem foi o cara mais foda que você lutou, assim, que... O cara que eu senti mais dificuldade foi o Anderson Foi mesmo. o Anderson mesmo? Como Foi. foi essa... Você já conhecia ele? Como que é o lance do Anderson contigo? Cara, o primeiro evento que eu lutei no UFC, a primeira luta foi outubro de 2007. Aquela lá que eu falei. Eu finalizei. E a luta principal desse dia, a última luta da noite, era do Anderson, defendendo o título contra o Rich Franklin. Tá. E ele ganhou. Eu lembro que eu olhei, eu tava no corredor ali olhando. E eu admirava ele, porque tem uma história que pouca gente sabe. Um dia o Anderson veio pro São Paulo. Lembra na época que eu falei que eu treinava com o Vitor, lá 2002, 2003? Tinha um cara chamado Diógenes, que era um treinador. Ele também treinou o Vitor uma época e ele trouxe o Anderson pra ajudar no treinamento do Vitor pra uma luta. Ah, Aí treinou o Vitor. Olha esse scratch de craques. Vitor, Anderson, eu e o Lucas Lima da família Lima. Sabe o caramba, marido da Sandy? sei. Esse dia, porque o Lucas treinava com a gente de vez em quando, ele era amigo do Vitor. O Ah, Lucas é é? faixa preta, hoje em dia é moleque, gente finíssima. Pô, Já foi em seminário meu, muito legal. E ele tava treinando com a gente. E esse dia, tipo assim, ele tava treinando ali meio que o Vitor levou, mas não que ele era profissional, mas ele tá. E aí chegou o Anderson, e aí a gente foi fazer um treininho ali. Eu lembro que o Vitor falou: Ó, Demian, faz o seguinte, eu vou aqui com o Lucas, você vai com o Anderson, tá? E eu já conheci o Anderson e vi ele lutar no Pride. Eu falei, caralho, acho que, né? saí mal nessa É, escolha aí. era um treino de boxe ainda, eu lembro, cara. Acho que era só a mão da frente que valia. E o Anderson me deu cada porrada, cara. Eu falei, puta que pariu. O cara não tinha noção, era muito ruim de boxe. Aí depois a gente fez chão, aí chão foi o contrário. Chão eu meio que brinquei com ele, assim, na parte de chão. Sei. Mas na parte em pé ele meio que brincou comigo. Então eu tinha uma noção. O cara era muito bom. E ele evoluiu no chão nesses anos, né? Porque isso eu tô falando de 2003, se eu não me engano. E aí, essa luta 2007. 2007, eu olho lá no corredor, tô no corredor olhando ele e falo, cara, se eu quiser ser campeão um dia dessa categoria, eu ainda lutava 8-4, eu vou ter que lutar com esse cara. Esse cara é bom pra caralho, mas vai chegar o dia. Aí eu ganho uma luta, finalização da noite. Outra luta, finalização da noite. Terceira luta, finalização. Quarta luta, finalização. Quinta luta, finaliza o Chael Sonnen, que depois até veio a lutar com o Anderson. É. Lá na Inglaterra, na O2 Arena. Aí em Londres. Aí volto e falo, cara, eu quero lutar pelo título. Fico botando pressão, pedindo pro matchmaker, o meu manager ficar falando com o matchmaker. Ele fala, não, mais uma luta. Aí eu vou, cara, e tomo o primeiro, eu tomei 2 nocautes na minha carreira, né? E esse foi o primeiro, foi a minha primeira derrota. Eu entrei meio que, Quantas vitórias você tinha até então? 11. Tá. E aí eu era invicto. Aí fui chutar o cara meio displicente, tal, o cara me deu um soco de encontro, eu caí. Não foi aquele nocaute clássico, eu nunca tomei um nocaute de ficar apagado, né? Sei. Mas foi aquele de bater e de acordar, mas aí o juiz interrompeu a luta. Ele é obrigado a fazer isso? Não, mas é porque ele viu que eu caí meio desacordado. Ah, tá. Eu falei, puta que pariu. Aí fiz mais uma luta em Las Vegas, ganhei. E aí, assim, eu achava que ia demorar mais umas 2 lutas pra ser chamado pra disputar o cinturão. Nisso, os caras fazem um evento em Abu Dhabi, o primeiro evento em Abu Dhabi. Começam a planejar. E chamam o Chael Sonnen pra lutar com o Anderson. O Chael, ele tinha perdido de mim, mas ele tinha ganho do cara que ganhou de mim nesse evento de Las Vegas. Ganhou muito bem do cara. E eu tinha ganho outra luta. Então, assim, o Chael era o cara que ia lutar com o Anderson. O Chael saiu muito machucado da luta com o Nate Marquardt. Esse cara tinha ganho de mim, tava tudo cortado. Falou, ó, pra mim não dá pra lutar nessa data, que era abril. Eram 8 semanas depois dessa luta. Aí chamaram o Vitor. Aí o Vitor falou, não, pra mim não dá. O Vitor também tinha alguma coisa. Aí eu era a terceira opção, porque na verdade eu não tava ainda preparado ali, tá? Aí me Não seria a chamaram. sua vez, você teria que esperar um pouco Aí eu mais. fui lutar com o Anderson. E aí teve a luta, teve aquela história toda, mas foi a luta, acho que, cara, foi a luta que eu tive mais dificuldade mesmo, porque a distância dele era muito complicada, difícil, sabe? Ele lidava Jogar ele muito no chão bem. é difícil. Estratégia errada também, eu acho. Não que se tivesse certa, eu teria ganho, poderia, mas teria muito mais chance. Mas O que ele. você faria diferente naquela luta? Cara, eu cairia mais pra dentro. Eu fiquei É, querendo jogar muito técnico em pé. E isso é o que ele quer, né? é. Teria que ser um pouco menos técnico em pé, cair mais pra dentro mesmo, metendo mão e se arriscar um pouco mais a tomar um nocaute, mas também ser
boto ele pra baixo, eu sei que Você a tinha minha mais um. chance É. cresce em 90%, entendeu? E aí foi isso. Mas essa luta me deu muita projeção, Muita porque os caras, ninguém visibilidade. imaginava, né? Pô, esse moleque é do jiu-jitsu, ele nunca vai trocar com o Anderson. E fiquei 5 rounds em pé, 25 minutos com o cara. E aí, e essa luta também, como ele me xingou durante a luta, falou umas merdas lá, muita gente se virou contra ele. Então começa no Abu Dhabi, todo mundo Silva, Silva, os gringos gritando ali e tal. Quando parte lá pra metade do terceiro round, os caras começam a gritar Maia, Maia, Maia. Tipo, os caras começou ele entrou como herói e saiu como vilão, entendeu? E essa luta eu saí como um cara que, puta, ninguém imaginava que era só um cara do jiu-jitsu, não sei o que, e saí. Foi uma derrota, mas uma derrota que me projetou muito. Projetou pra Ah, caramba. ah. E você tem amizade com o Anderson? Não, Não? não tenho porque, cara, nunca rolou assim, nunca, não sei, Não, não, nunca não, teve. não Não tem, existe uma turma assim que todo mundo se reúne de vez em quando. cara, São turmas separadas. eu me dou bem com todo mundo. O Anderson é uma das exceções, acho que por coincidências da vida também, por personalidade, sei lá. Personalidade também. Mas, por exemplo, o Rodrigo, o Minotauro. Pô, um cara que eu adoro, um cara que me ajudou. Ficou numa saia justa nessa luta com o Anderson, porque ele era muito amigo do Anderson, muito amigo meu. Ah, é? Quando eu perdi a primeira luta, o Rodrigo lutou no mesmo dia com o Randy Couture. E aí, depois da luta, ele veio conversar comigo. Ele falou, Demian, quer treinar um pouquinho de boxe e tal? Vamos treinar. Você quer ir comigo? Eu vou pra Cuba. Ele ia pra Cuba sempre, ele é bom de boxe. Ele e o Rogério, né, Vai o treinar Minotauro. boxe em Cuba? Que Cuba é um É um dos polos de boxe do mundo. Pô, E eu falei, cara, vamos pra Cuba e tal. Voltei pro Brasil, ficava ligando pra ele, Rodrigo, vamos pra Cuba, vamos pra Cuba. O Demian, eu não posso ir agora. E o Paco, que é um treinador que iria com a gente, e a gente tem que jogar em Cuba com alguém, cara, porque senão não adianta. Você vai chegar lá na seleção, você vai ficar apanhando, só é boxe só, não é é. MMA. Vai ficar tomando porrada dos caras, não tem o que fazer, os caras vão te usar de saco de pancada. Então você tem que ir num lugar que você tem o treinador, um cubano, que na época era o Paco, que ele já te coloca no lugar certo, no treino certo, sabe? Tipo, te coloca as pessoas certas pra você. Vai ter um treino duríssimo, vai evoluir, mas não vai ser só usado de saco de pancada, porque não é nossa área ali, a gente tá indo aprender, né? Melhorar uma parte do MMA. E aí o Rodrigo falou, ó, não dá pra ir agora, eu não posso, mas eu vou fazer o seguinte, vai pra Salvador. Ele é de Vitória da Conquista, né? Mas ele morou em Salvador muitos anos. Você vai treinar com o meu treinador, o professor Dória, tá? Que foi meu treinador desde 14 anos de idade. Muito bom também. Você vai pra lá. Você vai ficar no meu apartamento, eu tenho um apartamento lá. Esqueci o nome do bairro. Dou a chave, chega lá, vai estar a chave lá, vai, depois eu chego. Então, cara, é um cara que me ajudou, sabe? Pô, Tipo, é um cara que chegou e falou, vai, você vai ficar lá e tal. E aí eu fui, fiquei nesse apartamento dele, ele falou, não, em 2 dias eu tô aí. Imagina, o Rodrigo chegou depois, cara, acho que chegou depois de 10 dias, tá ligado? Não chegava nunca. Não, hoje eu tenho não sei o que, Aí ele chegou. Aí ficou um pouco lá treinando, mas a gente criou uma amizade. Uma época eu morei um pouco em San Diego também, alguns meses, e ele tinha uma casa que ele alugava lá, ficava lá também. Então a gente ficou criando uma amizade, que eu criei uma amizade muito grande com o Cigano também nessa época. O Cigano morava em Salvador, treinava lá. Com o Rogério, que é o irmão do Rodrigo. Todos eles muito amigos do Anderson também, né? E, e eu me dou bem com todo mundo, cara, assim, mas amigos mesmo, assim. O próprio Shogun, que a gente tem o mesmo manager, então são os caras que eu tenho mais mas relacionamento. essa luta aí com o Anderson, você viu que ele ficou dividido ou ele... O Rodrigo, É, ele... ficou, né, cara? Porque a hora que anunciaram a luta, ninguém esperava que era eu. Porque Era, você, assim, você foi a eu era a terceira... terceira opção. E aí o Rodrigo fala, puta, cara, o Anderson é meu amigo pra caralho, eu treino com ele pra caralho. Eu pus o Demian pra treinar em Salvador, eu tava 1 ano indo treinar em Salvador direto. Tipo, eu ia, ficava uns dias, voltava pra São Paulo, ia, ficava, quando tinha luta, sabe? Ficava na semana, vinha no fim de semana e tal. Sei. E aí, agora vai lutar o Demian e o... Como você acha que o cara torce nessa hora? Ou torce... Porque não tem empate, né, cara? Sei lá, cara. Aí você só vai saber se entrar na cabeça do É, cara. exatamente. Mas é foda, cara. Você vê, por exemplo. Cara, tem um cara da minha época do jiu-jitsu. Que é amigo meu, a gente viajou junto, aquela viagem pra China, não sei o que, mas.
também o Verdun, e ele lutou com o Rodrigo, cara. Puta, é uma situação escrota pra cara. caralho, É entendeu? muito. O Rogério, porra, é meu amigo também, entendeu? E ele lutou com o Shogun, que é meu amigo também. Nessa hora você E, assiste a luta, acho que mais tecnicamente do que e torcendo, tem né? o mesmo manager, É. entendeu? Então é foda você. É difícil, cara, é difícil.